Êxodo 20, versículo 15, a palavra do Senhor nos diz assim: não furtarás. Somente até aí a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, clamando a Deus por iluminação da sua palavra. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, teu povo se encontra aqui nesta noite de modo obediente à tua santa convocação para prestar a ti o culto que lhe é devido. Por isso, ó Deus, queremos clamar ao Senhor que nenhuma das nossas preocupações, nenhuma das nossas angústias, nenhuma das nossas dificuldades nos atrapalhe agora, para que nós consigamos ouvir a boa e doce voz do Senhor através da palavra fiel pregada. Que o Senhor esteja iluminando aquele que prega e aqueles que ouvem nessa noite, para que todos possam ser edificados pelo teu Santo Espírito e saiam daqui mais sábios e mais cheios do teu poder, segundo a tua boa vontade, ó Deus. Clamamos e pedimos isso em nome de Jesus, Senhor nosso e Senhor da igreja. Amém. Crianças, é feio roubar, não é? Vocês aprendem desde cedo que não se deve roubar. Não se deve pegar nada do que é do outro. Não deve pegar lápis na escola, não deve pegar borracha. Se você achar alguma coisa no chão, o que você tem que fazer? Devolver. Se for lixo, joga no lixo. Mas se você vir que é alguma coisa que pode ser utilizada e que seja de alguém, você precisa devolver para alguém, afinal não é seu. O mandamento, não furtarás, ele também é para as crianças. Então eu quero que vocês façam desenhos de acordo com aquilo que vocês vão ouvir na mensagem, tá bom? E depois eu quero ver esses desenhos de acordo com a mensagem. Meus irmãos, o 8º mandamento, ele é uma ordem simples, é uma ordem direta, mas é escandalosamente ignorada esta ordem. A exemplo disso, nós temos o nosso país, o Brasil, entre os países com o maior índice de furtos e roubos no mundo inteiro. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2024, são registrados mais de 1 milhão de furtos todos os anos no Brasil, sem contar os inúmeros casos que jamais chegam ao conhecimento das delegacias. A cada minuto, na estatística, a cada minuto, ao menos 2 celulares são furtados ou roubados no nosso país. E em muitos centros urbanos, a sensação de impunidade já se tornou tão comum quanto o próprio crime. Mas o problema vai muito além dos grandes assaltos. Nós vivemos uma crise silenciosa, sustentada por pequenas desonestidades cotidianas dos brasileiros. Quando alguém cola em uma prova, está quebrando o 8º mandamento. Quando alguém sonega impostos deliberadamente, está quebrando o 8º mandamento. Quando alguém omite o troco que recebeu errado, está quebrando o 8º mandamento. Quando alguém usa sinal de internet ou assiste a algum stream que não foi pago o sinal, está quebrando o 8º mandamento. Quando alguém finge que está trabalhando, mas na verdade está na rede social, está quebrando o 8º mandamento. Ou até uma coisa pequena, quando alguém imprime coisas pessoais com a impressora e as folhas e tinta do trabalho. Se isso não for autorizado, caracteriza-se roubo. Roubo. E essas infrações menores, elas são como tijolos no colapso moral de uma sociedade. Um povo que constantemente tenta levar vantagem, cedo ou tarde, perde a capacidade de confiar no outro. E sem confiança, nenhuma comunidade consegue se sustentar. Não há coesão, não há unidade em uma comunidade onde não há confiança mútua. Por isso, o chamado divino à honestidade é tão urgente. O 8º mandamento não trata apenas da propriedade alheia, mas da integridade do coração e da saúde da vida em sociedade. Deus, que é justo, verdadeiro, generoso, deseja formar um povo que vive da mesma forma como Ele é. Por isso esse mandamento está presente aqui. Viver com honestidade não é apenas evitar furtos explícitos, é esconder a verdade, a justiça e a fidelidade, mesmo quando
ninguém está olhando. Você precisa escolher a verdade, a justiça e a fidelidade, mesmo quando ninguém está olhando. E escolher a honestidade é confiar que Deus provê, e por isso nós não precisamos pegar aquilo que não nos foi dado. No sermão de hoje, nós veremos que não furtarás vai além de uma mera proibição no texto de Êxodo. É um chamado a viver com honestidade, mas honestidade em todas as eras da vida. Aliás, em todas as épocas e em todas as esferas da vida. Nós veremos também como que o Evangelho, ele não apenas perdoa os desonestos, mas ele tem o poder de transformar ladrões em mordomos, tomadores em servos e gente comum em testemunhas fiéis da graça de Deus. O tema do sermão de hoje é vivendo com honestidade. Mas antes de nós pensarmos propriamente em honestidade, apenas como um dever moral diante das pessoas, nós precisamos entender onde ela realmente começa, onde a honestidade realmente começa. E ela não começa nos olhos de quem nos vigia, mas ela começa no coração de alguém que confia em Deus como o nosso provedor fiel. É por isso que nós somos honestos, porque nós confiamos que Deus nos dará tudo aquilo que é necessário para que nós vivamos. E em primeiro lugar, eu quero destacar que a honestidade, ela começa com a confiança em Deus, não com a vigilância humana. E veja, o 8º mandamento, aqui no texto que nós lemos em Êxodo 20, versículo 15, ele é curto, mas ele é carregado de um peso moral e também teológico. O texto, não furtarás, no hebraico original, a frase é composta também por 2 palavras, e literalmente traduzida significa não furtarás, ou, de uma maneira um pouco mais expandida, a ideia de não roubarás de maneira oculta, também está presente no sentido da raiz desse verbo, roubarás aqui na língua grega. E esse verbo aponta para um ato furtivo, ou seja, algo feito pelas costas, na ausência de testemunhas. E o foco aqui de não roubarás não é necessariamente o emprego da violência, mas da subtração silenciosa e também dissimulada. É o tipo de pecado que prospera justamente onde não há olhos humanos por perto. Isso nos mostra que o mandamento, ele é mais que uma norma social, porque ele lida com o caráter e lida com a consciência, revelando o tipo de povo que Deus quer formar. Um povo que vive com integridade diante dele, um povo que vive retamente, mesmo quando ninguém está olhando. Imagine o seguinte, uma fazenda. E aí o dono da fazenda resolve ir lá e ganhar alguns metros da cerca de madrugada, sem ninguém ver. É nesse sentido que o mandamento é empregado também, principalmente. Não roubar, não furtar, não adulterar, mesmo quando não tem ninguém vendo. Então ele não é só de ordem moral, ele também é de ordem da consciência, porque mesmo que ninguém esteja vendo, os olhos de Deus estão sempre sobre todos os seres humanos. E esse princípio, ele é evidente desde Gênesis. No Éden, o primeiro pecado da humanidade envolveu justamente tomar o que Deus não havia dado. Em Gênesis 3:6, Deus anuncia isso. Eva viu que o fruto era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e o tomou, mas era um fruto que Deus havia proibido de tomar. E por trás daquele gesto estava a desconfiança, o questionamento de que talvez Deus estava escondendo algo melhor ali naquele fruto. A desonestidade nasce exatamente disso, irmãos. Quando deixamos de crer que Deus é bom, que Deus é justo e que Deus é provedor, aí então vem a desonestidade. Todas as vezes em que nós escolhemos a desonestidade, por menor que pareça, nós estamos repetindo o mesmo erro de Eva, duvidando que Deus é suficiente. E essa mesma desconfiança se repete todas as vezes em que nós escolhemos um atalho desonesto. Sempre que eu coloco
os meus interesses acima da obediência a Deus, eu estou dizendo, ainda que sem palavras, Deus não é tão bom assim. Ele não está cuidando de mim como deveria, por isso eu preciso garantir o meu. E essa é a raiz mais profunda da desonestidade, a suspeita sobre o caráter de Deus. Quando Eva tomou o fruto do Éden, ela não estava apenas transgredindo uma ordem, ela estava agindo como alguém que não confiava plenamente em Deus. A serpente, ela semeou uma dúvida. Qual foi a dúvida que a serpente semeou? Será que Deus está te impedindo de alcançar alguma coisa melhor? E aí então Eva acreditou, e Adão também acreditou, e toda a humanidade caiu. Por isso, ao pensarmos sobre o 8º mandamento, a pergunta não é, você tem sido honesto? Mas é algo ainda mais profundo. Você tem confiado no caráter de Deus? Você tem confiado que Deus é provedor? Você tem confiado que Deus é fiel às suas promessas? Você crê que Ele é bom, que Ele é generoso, que Ele é justo, mesmo quando Ele retém algo de você? Se vivemos como se Deus estivesse escondendo algo, acabamos buscando por conta própria aquilo que Ele, em sua sabedoria, escolheu não nos entregar. Mas se confiamos no seu caráter, aprendemos a esperar, a agradecer e a viver com o que temos, certos de que Deus nunca nega o bem àqueles que andam retamente. Viver com honestidade, meus irmãos, é descansar na verdade de que Deus não nos deve nada. E mesmo assim, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos, mas no tempo dEle, no tempo certo. Vejam, irmãos, que esse padrão da desconfiança, ele se repete nas Escrituras. Se você se lembra de Josué capítulo 7, quando Acã tomou aquilo que Deus havia proibido de tomar, os despojos, e ele escondeu debaixo da sua tenda, e então ele trouxe maldição sobre o povo e depois sobre a sua família. Em Malaquias capítulo 3, versículo 8, Deus acusa Israel de roubar dele nos dízimos e nas ofertas, não porque faltava dinheiro para o Senhor, mas porque o povo havia deixado de crer que ele abriria a janela dos céus. Em contraste, Jesus ensina lá em Mateus 6, versículo 25 a 33, que quem confia na providência do Pai não vive ansioso, não vive cobiçoso e muito menos vive de modo desonesto. A raiz da honestidade não está na vigilância externa. Você não pode ser honesto apenas porque tem alguém olhando, mas na fé interior de que Deus não falha com os seus filhos. Em 2018 ou 19, não vou lembrar agora exatamente do ano, mas eu acredito que foi 2018, aconteceu algo inimaginável lá no Espírito Santo, na minha terra. A polícia militar entrou em greve. A polícia militar simplesmente não saiu dos quartéis. E aí então a cidade ficou completamente desassistida da segurança pública. Sabe o que aconteceu? As lojas fecharam com medo dos roubos, e foi justamente isso que aconteceu. Pessoas arrombando portas de lojas para roubar televisão, porque não tinha ninguém para prender. Percebam que para essas pessoas a honestidade só se valia quando tinha alguém olhando. E aí depois foi uma enxurrada de pessoas devolvendo. O governador veio à mídia e pediu para que as pessoas que tivessem roubado devolvessem os bens, porque havia filmagens, e foi um monte de gente nas delegacias devolvendo geladeira, devolvendo televisão, que haviam arrombado portas da Casa Bahia, da Ricardo Eletro, e roubado várias coisas. Percebam como que o homem, ele não pode ser honesto apenas quando tem alguém vendo. O chamado para o cumprimento do 8º mandamento, não roubarás, é muito mais profundo do que meramente um ritual externo. É algo também interno. Você é honesto quando ninguém está olhando? Você é honesto quando ninguém está olhando? E essa é uma confrontação direta à cultura que nos cerca. Vivemos em um tempo em que a integridade ela é frequentemente substituída pela conveniência. Muitos são honestos apenas quando há câmeras, apenas quando há testemunhas, ou há algum contrato ou um risco estabelecido. Mas a verdadeira honestidade nasce da reverência a Deus, que tudo vê.
É o temor do Senhor que ensina o coração daquele que faz parte do seu povo a fazer o certo, mesmo na ausência de aplausos ou de olhos investigativos. Por isso a pergunta é direta: você é honesto quando ninguém está vendo? Ou a sua integridade depende das circunstâncias? A honestidade cristã começa onde termina o olhar humano. Começa quando só Deus vê. E isso tem que bastar para nós. Aos pais aqui presentes, esse ponto ele é essencial para você ensinar para o seu filho pequeno. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a confiar que Deus é suficientemente bom para que Ele não venha trapacear. Porque terrível coisa deve ser para um pai ser chamado na escola porque o filho foi pego colando na prova. Crianças, colar na prova é roubo, é quebrar o 8º mandamento. Isso não agrada ao Senhor. Isso vai trazer vergonha para vocês e vai trazer vergonha para Deus. E aos jovens também, pegar um trabalho de alguém e simplesmente colocar o seu nome, isso é roubo, isso é plágio. Quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão ver, né, ou aqueles que já estão lá, o temor que vão colocando sobre nós. Cuidado com plágio, cuidado com plágio. Tem hora que você fica com medo até se você está plagiando você mesmo. E fica com receio, né, de tomar alguma punição por isso. No seminário a gente sofria bastante isso. O reverendo Eliezer lembra bem, né? O pessoal botava o terror na gente com relação a plágio. Até nos resumos a gente tinha que tomar cuidado com isso. A igreja, pensem nisso. É preciso pregar para o nosso coração e para o próximo que é o contentamento e não é a esperteza, que é o verdadeiro caminho da bênção. O verdadeiro caminho da bênção não está em receber tudo aquilo que você acha que precisa, mas é ter da parte do Senhor o contentamento de tudo aquilo que você tem já é suficiente, ainda que você deseja coisas melhores, seja materiais, sejam intelectuais, de qualquer ordem. Você pode desejar, isso é lícito, mas o problema é quando o desejo de ter coisas melhores impede que você desfrute do presente. Isso é descontentamento. E Deus quer que o seu povo seja contente em toda e qualquer situação. O próprio Deus nos ensinou isso no deserto. Quando Ele alimentou Israel com o maná, Ele supria diariamente, mas Ele proibia que o povo guardasse para o dia seguinte. E quando tentavam guardar, desconfiando da fidelidade divina, de que viria mais comida, o maná apodrecia e criava vermes. E a lição para nós aqui, ela é destacada no texto. Não se vive do que se acumula com medo, mas do que se recebe com fé. Quando não confiamos em Deus, nós somos tentados a segurar aquilo que não nos pertence. Mas quando cremos na sua provisão, aprendemos a viver com as nossas mãos limpas e com a consciência tranquila. Então, irmãos, a raiz da honestidade não é o medo da punição, mas a fé no Deus que supre cada necessidade nossa. Por isso que nós devemos ser honestos. Deus não deu esse mandamento a um povo qualquer. Ele deu a um povo que havia sido liberto da escravidão egípcia. Um povo que havia conhecido o peso da exploração, da injustiça e da desonestidade institucionalizada no país onde eles estavam vivendo. Agora, quando Deus está formando essa nova comunidade da aliança, o Senhor está dizendo: vocês não precisam viver mais como escravos. Escravos da ganância, escravos do medo. Eu serei o Deus que supre, que protege, que sustenta. Por isso, não furtem, vivam com honestidade. E não é essa mesma mensagem que Deus passa para nós hoje? Nós não estávamos no cativeiro egípcio, mas nós estávamos antes de Cristo no cativeiro do pecado. E quando Deus nos arranca de lá, quando Jesus quebra os grilhões das correntes que nos prendiam no pecado, Deus diz a mesma coisa para nós. Lembra do texto que nós lemos aqui no momento de confissão? Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, aquele que furte, não furte mais, pare de furtar. E ali é interessante que tem uma proibição e tem uma ordem positiva. Não furte, e agora vocês têm que trabalhar. A honestidade, portanto, não é apenas um mandamento moral, é um testemunho de fé na vida de cada um de nós.
É uma forma de proclamar ao mundo: meu Deus é suficiente, Ele me sustenta, eu não preciso enganar, tomar ou esconder, eu posso confiar. Coisa terrível é você estar numa viagem, numa estrada, ou ver um vídeo de um caminhão tombando e as pessoas parando carros e tomando tudo e saqueando, simplesmente porque não tem ninguém vendo, e aí então entope o carro de muitas coisas. Eu uma vez, voltando do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, eu me deparei com um caminhão-truque que havia tombado, e o caminhão era de rolo de tecido. Meus irmãos, tinha gente cheia de rolo de tecido dentro do carro, gente que provavelmente nunca deu um ponto cruz na vida, estava ali roubando rolos de tecido. Então veja, a honestidade começa com a confiança em Deus e não com a vigilância humana. Se a confiança em Deus é a raiz da honestidade, a desconfiança então é a semente da corrupção. E essa semente, quando germina, ela não afeta apenas a quem a planta. Essa semente ela espalha como uma erva daninha, ela corrói famílias, ela destrói igrejas, ela destrói inclusive nações inteiras pela corrupção. Então esse é o segundo ponto que eu quero destacar. A desonestidade destrói lares, igrejas e sociedades. O 8º mandamento, ele não existe apenas para proteger objetos ou bens, mas ele existe também para proteger a vida em comunidade. Porque numa comunidade onde as pessoas respeitam a propriedade alheia, não há necessidade de cerca elétrica, não há necessidade de arame americano, de portões fechados, de casa parecendo castelos. Nós não ficamos com um pouquinho de inveja quando nós vemos aqueles países nórdicos, lá na Suécia, e você olha, não tem muro, é o jardim, a entrada da casa. Ou em alguns bairros, na periferia americana, assim, sem muro. Não quer dizer que não tenha ladrão lá, tem também. Mas onde a impunidade se destaca, o povo vai vivendo com medo, e o povo vai construindo muros cada vez maiores, e o problema de muros cada vez maiores é que ele nos afasta da comunidade, e isso mostra uma verdade. Nós não confiamos mais uns nos outros. Eu vi uma vez um desses pregadores aí, desses palestrantes da internet, e ele dizia que uma vez ele foi fazer uma palestra para Petrobras, e a palestra era num resort. E ele foi para a palestra e não sabia exatamente como era o lugar. E quando ele chegou lá, ele se deparou com várias piscinas termais. Ele falou assim, que maravilha. Só que ele não havia levado nenhum calção, nada. E ele então fez a escolha de ir numa loja que tinha dentro ali do hotel. E ele chegou lá, escolheu a sunga mais barata que tinha. Era uma sunga branca, era a bandeira do Japão. Uma sunga branca com um círculo vermelho na parte de trás. Era a mais barata que tinha. Ele escolheu aquilo ali. E aí quando ele chegou para pagar, ele falou assim, puxa, esqueci a carteira. E ele falou para a moça assim, eu posso levar e me trocar no quarto e depois eu desço e te pago? Ela falou assim, não. Muitos de nós aqui somos da época em que a gente ia na padaria e se faltasse dinheiro, o que a gente ouvia? Você traz. Vai agora na padaria. Não dá mais. Você tem que pagar ou você não leva o pão. A não ser quando for pequenos centavos. E aí, às vezes, o troco passou, a pessoa deixa. Mas, via de regra, nós temos que pagar exatamente aquilo que nós pedimos. Isso mostra a desconfiança crescendo cada vez mais na nossa sociedade. Mas no contexto de Êxodo 20, Deus ele está moldando aqui o Israel como uma nação santa, onde cada tribo, família e indivíduo deveria viver de modo que a confiança mútua fosse possível. O furto, seja na forma de fraude, engano ou até mesmo abuso de poder, é mais que um crime. É um ataque direto à estrutura que sustenta relacionamentos. O furto, o crime, ele quebra alianças, ele dissolve a confiança no outro e ele gera medo no nosso coração. Quando não se pode confiar no outro, o laço comunitário se rompe e a vida se torna uma competição predatória.
A Escritura deixa evidente que a desonestidade nunca é um ato isolado. Ela sempre gera consequências que se espalham. A exemplo disso, o texto que nós mencionamos de Josué, capítulo 7. O pecado de Acã, ele é emblemático. Ao tomar para si aquilo que ele não deveria, ele não apenas transgrediu individualmente, mas ele trouxe derrota militar, ele trouxe vergonha para o povo de Deus e vergonha também para a sua família. E esse episódio nos mostra, irmãos, o episódio de Acã em Josué capítulo 7, que o pecado da desonestidade, ele rompe a comunhão com Deus e ele afeta a comunidade do corpo de Cristo. Os profetas também denunciaram esse padrão. Amós, no capítulo 8, versículo 4 a 6, registra a acusação contra comerciantes que fraudavam as medidas e exploravam os pobres. A desonestidade aqui não era apenas um ato injusto contra os indivíduos da época, mas uma corrupção estrutural que deformava a sociedade inteira, levando Deus a anunciar o juízo sobre aquele povo desonesto. Da mesma forma, em Miqueias, no capítulo 6, versículo 10 a 12, Miqueias ali condena balanças enganosas, pesos fraudulentos. Você já foi à feira e teve a impressão de que você pagou por uma quantidade que você não levou? Tem um quadro bem interessante, que é uma lateral assim, tem um comerciante atrás do balcão e uma senhora do lado de cá. Os dois estão rindo um para o outro. Só que aí é curioso, porque do lado de cá da balança, ela está empurrando a balança para cima, e do lado de lá da balança o comerciante está com o dedo na balança pesando. Fraude dos dois lados. Isso mostra uma desestrutura na nossa sociedade. E no Novo Testamento, a seriedade do assunto ainda permanece. Paulo adverte os crentes, em Colossenses 3,9, ele diz: não mintais uns aos outros. Lembrando que a nova vida em Cristo exige que a verdadeira marca do cristão é a verdade. Aquele que era mentiroso deixa de mentir, aquele que roubava agora se torna uma pessoa honesta, porque nessa transformação que o Evangelho causa em nós precisamos confiar uns nos outros. Mas para a gente confiar uns nos outros, você primariamente precisa ser digno de confiança, e essa confiança é nas mínimas coisas, desde o horário que marca e chega, ou o compromisso que não precisa ser remarcado, porque você marcou, está marcado. Se precisar desmarcar, aí então ele vai ser desmarcado. E isso às vezes acontece, irmãos, esse roubo da palavra, da verdade, acontece com os pais. Se você não vai poder cumprir, ou tem dúvida se vai poder cumprir, não prometa. Não prometa levar o seu filho na quinata depois do culto, se você talvez vai estar cansado, ou se você vai pensar que, puxa, uma ida lá é uns R$100, 3 pessoas, sorvetada, fica caro. Então, é melhor você falar: seu filho, hoje não, está frio, vamos deixar para quando chegar o verão. É melhor prometer e cumprir do que prometer e não cumprir. Sabe por quê? Porque a criança, ela vai percebendo que o pai e a mãe não têm palavra. O pai e a mãe, quando promete, ela vai duvidar. Então seja alguém de palavra, a começar dentro do seu lar. Quando você prometer, cumpra, e se não puder cometer, explique o porquê. Não ache que só porque é criança, não precisa dar satisfação. Prometeu levar o filho na praça, no final da tarde não deu para fazer isso? Filho, olha, o papai achou que ia dar, mas o trabalho ficou maior do que eu imaginava, e agora nós vamos ter que deixar para outro dia, tá bom? Desculpa, papai. É necessário fazer isso para que essa relação comunitária tenha honestidade, porque a desonestidade é quebra do 8º mandamento. A igreja, ela é chamada a ser coluna e baluarte da verdade. Paulo diz a Timóteo isso em 1 Timóteo 3,15. E isso inclui viver com integridade em todas as áreas, porque a mentira e a fraude, meus irmãos, ela corroem a unidade do corpo, ela mancham o testemunho diante do mundo. É por isso que o crente tem que ter vergonha se tiver o nome negativado. Eu sei que pode acontecer, com as dificuldades que às vezes nos sobrevêm,
Mas nós precisamos ter vergonha, nós precisamos lutar. Eu preciso dar um jeito de pagar isso, mesmo que ninguém esteja sabendo. Você não fica com vergonha se talvez acontecer algum dia, ou vamos falar o contrário, né? Você tem um parente e de repente te liga alguém, por favor, gostaria de falar com fulano de tal. Aí você fala assim, não é daqui. Mas você conhece? Conheço. Pede a ele para ligar para esse número, você já sabe o que está acontecendo. Você já sabe o que está acontecendo. E se há alguém de nós que deve assim, isso também acontece com o outro. E o problema, meus irmãos, é que quando nós somos crentes, o nosso testemunho pesa mais na sociedade. Então, se você está passando por alguma dificuldade dessa, procure ajuda. Tente equilibrar as contas de alguma maneira, para que você seja alguém financeiramente honrado também, porque isso também é uma marca importante do povo de Deus. Assim, a Bíblia nos ensina que a desonestidade, ela é mais do que um pecado contra uma pessoa, ela é uma afronta contra o próprio Deus, que é verdade e justiça absoluta. Ela não apenas quebra relacionamentos horizontais, mas ela também atinge o relacionamento vertical com o Senhor, porque nega na prática a confiança do Senhor na bondade dEle e na provisão dEle. E quando tolerada a desonestidade, cria-se um efeito dominó que compromete família, igreja e nações inteiras. Se a Bíblia nos mostra que a desonestidade ela tem um efeito dominó, o nosso tempo confirma isso com clareza. Quando um membro de uma família mente ou engana, a confiança ela é quebrada. E mesmo que haja perdão, algo precioso se perde. No lar, isso se traduz em promessas não cumpridas, palavras que não correspondem às ações e pequenas omissões que, somadas, acabam se tornando um muro de desconfiança. Seja na relação de pai e filho, de filho e pai, de marido e mulher, deve haver confiança. E na igreja, a desonestidade, ela mina o testemunho. Quando a comunidade vê que há incoerência entre o que se é pregado e o que se é praticado, o evangelho é desacreditado aos olhos do mundo. O único ato de falsidade vindo de um líder da igreja ou de um membro pode manchar anos de trabalho fiel. Porque a credibilidade é como um cristal, é fácil de quebrar e difícil de restaurar. Imagine igrejas onde aconteça algum escândalo. Aquela igreja ela fica marcada por aquele escândalo, né? Imagina os pastores por aí que se aventuram em entrar na vida pública e aí se tornam vereadores, se tornam deputados, prefeitos, e aí tem o nome pastor associado ao nome. Eu acho que todo líder da igreja, se quiser se aventurar à vida pública, ele não deve usar o título, porque lá ele não está mais como pastor, lá ele está como um cidadão que deve servir toda a sociedade. Então, se tem alguém da igreja, é um presbítero, é um diácono, não se candidate, vote diácono Everton para as próximas eleições. Não faça isso. Lá você é um cidadão, é o seu CPF. Você continua sendo um servo de Deus, mas por quê? Porque as pessoas, qualquer deslize, esses homens, agora nós temos alguns, né, que graças a Deus foram eleitos, que fazem parte da igreja, seja da nossa denominação ou de outras denominações, e os olhos estão mais voltados para eles. As pessoas estão sedentas para vê-los em alguma queda, em uma corrupção, e sabe o que vai estar espantado? Deus os guarde e os livre de qualquer problema nesse aspecto, mas caso alguma dessas pessoas seja envolvido em algum esquema, vai estar lá assim, pastor fulano de tal, é pego em corrupção na assembleia. É assim. Então, a corrupção ela traz descrédito ao povo de Deus. Ela mancha o testemunho da igreja diante da sociedade. Na sociedade, a desonestidade é combustível para a corrupção. O brasileiro é conhecido por aí por aquele que dá jeitinho. Se jeitinho brasileiro você entende como uma capacidade de se reinventar e de lutar contra os problemas, ok. Mas se jeitinho você entende a maneira de burlar a lei para
para se vangloriar ou para levar alguma vantagem, isso é pecado. Isso é pecado. Se jeitinho é colocar um aplicativo no celular que consegue roubar a internet de qualquer lugar que você vai, sem precisar de senha, isso é pecado. Se jeitinho brasileiro é conseguir pegar o trabalho de alguém de 5 anos atrás da faculdade, uma monografia, e reestruturá-la no chat GPT e mandar para o professor tirar 10, isso é roubo. Isso é roubo. Se jeitinho, crianças, é para passar de ano colando da prova do amigo, isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Por isso, viver com honestidade não é apenas uma questão de caráter individual, mas também de responsabilidade coletiva. Cada vez que nós escolhemos a verdade, nós fortalecemos o lar, nós fortalecemos a igreja e, consequentemente, nós também fortalecemos a sociedade. Cada ato íntegro é um tijolo que reforça o muro da confiança. E cada mentira ou uma fraude é como um golpe que abre rachaduras nesse mesmo muro. A pergunta que fica é: o que a sua conduta tem feito? Construído confiança ou cavado fissuras neste muro? A desonestidade, meus irmãos, não é um pecado isolado. Ela cria um ambiente de desconfiança que afeta todos ao redor. E a quebra do 8º mandamento não aparece só nos grandes escândalos. Ele atinge todas as áreas, quando nós tomamos alguma coisa que não nos pertence. Pode ser no trabalho, quando nós estamos enrolando para cumprir alguma tarefa, e estamos roubando do tempo que estamos sendo pagos para trabalhar. Pode ser em casa, quando omitimos a verdade para evitar o confronto, ou até quando pegamos algo emprestado e nunca devolvemos. Sabe aquela ferramenta que você foi lá na casa do seu pai, pediu emprestado um martelo e nunca mais devolveu? Se você não devolveu e ele não te deu, o nome disso é roubo. Ainda que seja do papai, mas é dele, não é sua. Roubamos também quando não devolvemos os dízimos e as ofertas ao Senhor, o que é dele por direito. Quando retemos o que pertence ao Senhor, não estamos apenas falhando na contribuição, mas estamos revelando um coração que não confia plenamente nele, de que ele vai suprir todas as nossas necessidades. Porque o dízimo não é do que sobra, o dízimo é tirado das primícias. Roubamos quando retemos o tempo que prometemos dedicar a Deus e ao próximo, gastando apenas conosco. Ainda bem que você veio hoje, porque aquelas pessoas que escolheram ficar em casa, vendo Netflix debaixo da coberta porque está fresquinho, está geladinho, ela está roubando o tempo que pertencia a Deus, porque hoje não é o dia do ser humano, hoje é o dia do Senhor, e você, como um cristão, você deve cumprir a ordenança do Senhor de cultuá-lo no dia que é devido. Roubamos quando quebramos promessas e deixamos de cumprir com a nossa palavra com Deus e com as pessoas. Em toda a época de eleição, irmãos, nós vemos notícias de pessoas que aceitam R$50 de candidatos aí para poder votar nele. E o problema é que ela aceita de 4 candidatos e ganha R$50 de 4 candidatos. E depois não vota em nenhum desses, porque o candidato mesmo dela é outro. Isso é roubo. Isso é falta de caráter. Falta de caráter. E essas atitudes, elas revelam algo mais profundo. Um coração que, no fundo, não confia plenamente na provisão e na fidelidade de Deus. O roubo nada mais é do que alguém que está achando que Deus não pode suprir as suas necessidades e então ele precisa roubar. Ele precisa roubar. Mas viver com honestidade é viver de forma rendida, sabendo que tudo o que nós temos, os bens, o tempo, a palavra, pertence a Ele e não propriamente a nós. Nós somos meros mordomos de tudo aquilo que nós temos, até mesmo do nosso corpo. Pergunte-se, em que área você tem tomado para si o que é de Deus ou o que é do próximo? Se você encontrar alguma, restitua, reorganize e volte a viver com integridade.
E se a desonestidade, irmãos, ela corrói e destrói tudo ao redor, a boa notícia para nós é que a desonestidade, não precisa ter a última palavra na nossa vida. O Evangelho entra exatamente onde a desonestidade deixa tudo em ruínas. O Evangelho, ele transforma corações desonestos em mãos generosas e pessoas fiéis ao Senhor. Então, em terceiro e último lugar, eu quero mostrar para vocês que o Evangelho transforma ladrões em mordomos honestos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no texto que nós lemos e já mencionamos, ele descreve de forma simples, mas profunda, o efeito transformador do Evangelho na vida de um ladrão. Ele diz em Efésios 4, 28, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Aqui Paulo não está apenas ordenando que o furto cesse, que o roubo cesse. Ele mostra que a conversão, ela é uma mudança de direção, é convergir, é deixar de ir para onde você estava indo. É a mudança de mãos que tomavam para mãos que agora trabalham, e não só trabalham para o próprio benefício, mas de acordo com o ensino do apóstolo Paulo em Efésios 4, 28, aquele que roubava, ele precisa trabalhar e doar, não tudo, mas ele precisa ser alguém que doa. Paulo está apontando para um novo estilo de vida, um estilo de vida baseado no trabalho honesto, e indica que o objetivo final do trabalho honesto não é o sustento próprio. O que é então o objetivo final do trabalho honesto? É uma vida generosamente ativa. O Evangelho de Jesus não muda só o que você faz, ele muda também o porquê você faz o que faz. Paulo disse em Efésios 4, 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, não, para ser honesto, não basta parar de roubar. O Evangelho te chama a trabalhar de forma honesta e a repartir o fruto do seu trabalho. Aí talvez pode ser um problema, né? Espera aí, pastor. Muitos até evitam a desonestidade, mas vivem como se tudo o que ganham fosse só para eles. Paulo lembra, o trabalho honesto também é um ato de amor, porque sustenta você e abençoa aquele que precisa. Hoje é um exemplo bem forte disso. De manhã, para aqueles que estiveram aqui, eu anunciei que no segundo domingo é dia de recolhimento de ofertas alimentícias, para a gente ter recursos para ajudar aqueles que necessitam. Eu cheguei perto das 7 horas, mas eu vi a mesa lá bem vazia. Eu sei que talvez, pastor, é domingo, eu não fiz a compra ainda, o armário está faltando até coisa para mim. Mas, se não tinha carne na sua casa para o almoço, certamente você foi no mercado depois da escola bíblica e comprou a carne. Por que você também não pôde comprar para doar para aqueles que necessitam? A falta de exercício da generosidade também é uma quebra do 8º mandamento. É achar que tudo aquilo que Deus nos deu é só para a gente, é só para mim. As bênçãos que Deus me dá é para mim. A transformação bíblica ela é ativa e direcionada para o próximo. Não basta deixar de roubar, é preciso trabalhar com integridade. Não basta trabalhar, é preciso fazê-lo de forma que o fruto do trabalho seja suficiente para você, mas que também alcance o outro. Pergunte-se, o fruto do seu trabalho para em você ou alcança o próximo? Faça essa pergunta. Será que o fruto do meu trabalho para em mim ou ele alcança também o próximo? O que você faz com o fruto do seu trabalho? Ele termina em você ou ele tem alcançado o necessitado? Meus irmãos, escolham uma maneira prática de repartir o fruto do seu trabalho. Eu sei, você tem que guardar para as emergências, você tem que planejar o futuro, mas você pode também ser generoso com aquilo que Deus tem te dado, seja apoiando alguém financeiramente, seja investindo tempo para ajudar alguém que necessita, ou usando os seus dons para servir.
Isso não é opcional para o cristão, é evidência de que o Evangelho mudou não só suas mãos, mas também o seu coração e até mesmo o seu bolso. E essa transformação ela é possível porque o Evangelho não apenas perdoa pecados, mas ele transforma a natureza humana. Se você se lembra, Zaqueu é um exemplo vivo disso. Ele foi de um cobrador de impostos, provavelmente corrupto, a um homem disposto a restituir 4 vezes mais aquilo que ele havia pegado indevidamente. O encontro com Cristo não só converteu o coração de Zaqueu, converteu também o bolso. Talvez essa seja, a gente brinca, né? Que essa é uma das últimas barreiras para converter alguém, a conversão do bolso. O encontro com Cristo não o deixou apenas com um coração limpo, mas também com mãos generosas. Nós não estamos dizendo aqui que você precisa pagar as contas e aquilo que sobrar doar para a igreja, não é isso. Não é isso. Nós estamos indo além da contribuição que você entrega na igreja, que você, aliás, entrega não, você devolve na igreja, seja nos dízimos, seja nas ofertas. Nós estamos falando de ajudar alguém mesmo sem ninguém saber. Nós estamos falando de, se você descobrir que há alguém, seja no seu trabalho, ou seja um doméstico da fé, não virar e falar assim, irmão, se precisar de alguma coisa, conta comigo, viu? Nós estamos falando aqui de que se você tem necessidade, sabe que alguém está precisando do básico, no dia da sua compra, você pega 2 carrinhos, e você faz 2 compras, e você vai lá e entrega para o irmão. Meu irmão, está aqui, Deus que mandou para você, tchau, obrigado, não precisa agradecer, eu estou indo embora. Isso é generosidade. Se você sabe que tem alguém passando necessidade, não espere o outro se humilhar para pedir. E se você também está passando necessidade, não seja orgulhoso ao ponto de não pedir. A parábola dos talentos que Jesus conta em Mateus 25, ensina que nós somos mordomos, nós somos administradores dos bens que Deus nos deu. Nós não somos donos absolutos, nem mesmo da nossa intelectualidade. É legal conquistar um diploma, né, e botar na parede. Eu mesmo tenho um diploma ali, tanto da minha universidade quanto do seminário, que eu quero enquadrar e botar na parede. Não é para ostentar, porque foi difícil conquistar aquilo, é uma alegria, mas eu preciso conceder louvor a Deus, porque até a nossa habilidade intelectual, nossa capacidade de concatenar ideias e colocar no papel e fazer uma monografia, é graça de Deus sobre nós. Nem mesmo a nossa inteligência pertence a nós, é dom de Deus, e se é dom de Deus, é para compartilhar. Se Deus te deu sabedoria na gestão financeira, meu irmão, você está sabendo que tem alguém na igreja que está passando maus bocados, marca um café com ele. Meu irmão, eu queria que você fosse lá em casa esse final de semana, fala nada, né? Armadilha santa, chega lá e fala, estou sabendo que você está passando por dificuldade, eu quero te ajudar, vamos lá, vamos botar no papel, vamos conversar sobre isso. Não seja orgulhoso, evitando mostrar as suas falhas, e você que vai estender ajuda, seja misericordioso, compreendendo que o outro talvez não tenha as qualidades que você tem. Então ajude, coopere. A honestidade não é só furtar, mas administrar fielmente o que Deus colocou nas nossas mãos. O apóstolo Paulo lembra isso em 1 Coríntios 4, versículo 2, ele diz, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Fiel. O Evangelho ele desloca o foco do ter para servir. Quem foi alcançado por Cristo não vive mais apenas para acumular, mas também para ser um canal de bênção para o próximo. A Bíblia diz que nós somos mordomos, administradores do que Deus nos confiou. O nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos dons e até as oportunidades que nós recebemos pertencem a Ele, mas vivemos como se tudo fosse apenas nosso. Se Cristo realmente mudou o seu coração, isso precisa aparecer na maneira como você usa o que Ele colocou nas suas mãos. O dinheiro, o tempo, as palavras, as habilidades. O que Deus colocou em suas mãos, que você está usando como se fosse absolutamente seu. Não espere mais tempo para começar a administrar
os dons que Deus te deu com fidelidade, porque tudo aquilo que você tem pertence a Deus, quer você aceite ou não. Comece hoje a viver como um mordomo fiel. O 8º mandamento, ele nos mostra o padrão de Deus para a honestidade, mas é o Evangelho que nos dá o poder de viver assim, porque só Ele transforma ladrões em mordomos fiéis, egoístas em generosos e desonestos em testemunhas vivas da graça. E eu quero concluir, meus irmãos, lembrando que o 8º mandamento, ele nos mostra que a honestidade não é apenas uma questão de conduta externa, mas de confiança no caráter de Deus. Nós vimos hoje que a honestidade começa com a fé na provisão divina. Nós vimos que a desonestidade destrói lares, destrói famílias, destrói igrejas, destrói sociedades, e que é o Evangelho que tem poder para transformar ladrões em mordomos fiéis. E talvez, ao ouvir esse sermão, você perceba que já violou esse mandamento. Pastor, eu tenho roubado no tempo. Eu tenho roubado porque eu tenho vivido como se os dons fossem só para meu desfrute da minha família. Pastor, eu não tenho ajudado ninguém. Todo o dinheiro que eu recebo é só para mim, é só para os meus. No máximo eu entrego o dízimo na igreja e nada mais. Talvez você tenha cometido furtos explícitos, seja em pequenas desonestidades, ou seja retendo de Deus e do próximo que lhes pertence. E a Bíblia é clara, todos pecaram, todos. O apóstolo Paulo nos fala isso em Romanos 3:23. Mas ela também é clara ao nos mostrar a esperança. Lá na cruz, se você se lembra, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Um deles zombou do Senhor, o outro reconheceu a sua culpa, declarou a inocência de Cristo, e com uma fé simples, ele pediu: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta do Senhor ecoa até os dias de hoje. Hoje ainda estará no meu reino comigo. O ladrão, ele não teve tempo de restituir aqueles que ele havia defraudado. Ele não teve tempo de reconstruir a sua reputação diante da sociedade. Ele não teve tempo de provar a sua honestidade. Mas ao se render a Cristo, ele recebeu perdão e ele recebeu uma nova identidade. Isso nos mostra que o caminho para nós vivermos de maneira honesta não começa na vigilância externa, mas começa quando nós nos rendemos diante da cruz do Senhor, reconhecendo que só há perdão nele, reconhecendo que só há salvação a partir dele. É ali que Deus perdoa a nossa desonestidade, em Jesus. É ali que Deus nos dá um novo coração, em Jesus, um coração que confia, um coração que serve, um coração que reparte. Por isso a pergunta final, ela não é apenas a preocupação se você tem sido honesto, mas se você já se rendeu ao Senhor da verdade, em todas as esferas da sua vida. Porque sem Cristo, alguém que vive de maneira honesta, é só um esforço humano, é só uma busca por moralidade, e isso não conduz à salvação. Mas com Cristo, viver de maneira honesta é fruto da transformação que o Espírito opera nos filhos de Deus. Na cruz, Jesus morreu entre 2 ladrões, para transformar ladrões como nós em filhos, para transformar pessoas infiéis e desonestas como nós éramos, agora em mordomos fiéis, para a glória de Deus, para o louvor do nome dEle. Então, se você já tem vivido de maneira honesta, louvado seja Deus, continue assim, meu irmão. Mas se você tem vivido de maneira desonesta, o chamado de Deus para você hoje é que você se arrependa e coloque a sua vida em ordem. Não importa o crime desonesto que você já tenha cometido, em Cristo há perdão, em Cristo há restauração. Cristo transforma ladrão em mordomo.
transforma aquele que toma em quem oferece, transforma alguém egoísta em alguém generoso. Como é bom servir a esse Salvador, como é bom poder olhar para o 8º mandamento e reconhecer que nós o quebramos, mesmo sem desejar, mas nós o quebramos. Mas todas as vezes em que nós reconhecemos que o quebramos, nós podemos nos virar para o Senhor Jesus e clamar por perdão, e Ele está sempre aberto a nos perdoar. Então o chamado para todos nós hoje é: nos arrependamos enquanto há tempo, para que nós vivamos de maneira honesta e agradando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.